Olá! Dentre os temas separados daquela série Paratitla e que são muito interessantes, me pediram, e eu entendo o pedido, que fizesse um vídeo sobre a noção de família para o direito romano, um tema belíssimo. Eu fiquei um pouco agoniado, porque eu pensei, nossa, mas falar de família tem tantas questões interessantes, o próprio conceito é tão polêmico, mas eu também não podia deixar de atender o pedido. Então, no vídeo de hoje, vamos ver, pelo menos para Justiniano, o que significava o termo família. Família em latim se escreve igual a português, simplesmente tiramos o acento agudo. E daí temos a palavra latina família. Nem se preocupem com diferenças aqui de pronúncia. Esse é um conceito chave de qualquer manual de direito romano, porque normalmente os manuais de direito romano adotam uma sistematização moderna e, em regra, nos códigos civis, nós temos hoje um bloco do que se chama de direito de família. Então, a noção de família assume hoje uma importância sistemática muito grande ao interno dos códigos civis. No caso, por exemplo, do nosso Código Civil, é a matéria do livro quarto do Código Civil, que teve a elaboração inicial da versão atual pelo grande jurista Couto e Silva. Agora, primeira observação. Nas fontes romanas, família não assume uma função sistemática igual ou tão importante quanto a moderna. O termo sim aparece nas fontes e aparece num sentido técnico. Mas, vejam, se assumisse uma função sistemática, muito provavelmente seria desenvolvido mais longamente nas institutas de Justiniano. Persona tem um sentido, tem uma função sistemática, pessoa, uma função sistemática maior nas institutas de Justiniano. Até a ideia da pátria potestas, o pátrio poder ou poder familiar, tinha uma função sistemática maior do que a ideia de família. Isso não significa que o conceito não fosse importante para os romanos. Ele só não aparecia nas institutas. Mas Justiniano se preocupou em dar uma bela noção do que ele entendia, ou do que os juristas de sua época entendiam por família. Só que ele fez isso num outro lugar. Algo que eu tenho sempre defendido. Algo que eu tenho sempre defendido é que as institutas de Justiniano têm chaves de conceito-chave do direito romano, elas têm que ser lidas em conjunto com os dois últimos títulos do Digesto. Digesto 50:16, que traz do significado de várias palavras, e o Digesto 50:17, que traz regras do direito antigo. Aliás, esses dois títulos traduzidos e sistematizados de uma forma diferente, vocês encontram hoje na segunda parte daquele meu livro de brocardos. Então ali tem, por exemplo, um verbetezinho família, em que vocês vão encontrar o que eu vou dizer agora na sequência. E, de fato, Justiniano, no Digesto 50:16, ao discutir o significado de muitas palavras, ele discute longamente o que significa família. E faz isso com base em um extenso fragmento de Ulpiano. Vamos ler juntos aqui na tela e com a mera leitura dele vocês terão uma ideia dos sentidos possíveis, que é mais de um, do termo família. Aqui na tela. Então, o fragmento inicial, aqui importante para nós, está no Digesto 50:16, 195, 1. Então, o primeiro parágrafo do fragmento 195 do Digesto 50:16, que traz do significado das palavras, que diz um fragmento de Ulpiano. Vejam o que ele diz. Vejamos de que modo pode ser entendido o termo família.
e, na verdade, pode ser entendido de vários modos. Então, nós temos, como eu estava dizendo, vários sentidos técnicos para o termo família nas fontes romanas. No direito atual é um pouco mais restrito. Como ele assume uma função sistemática, é uma função um pouco mais, é um sentido um pouco mais restrito. Continua. Pois se estende às coisas e pessoas. As coisas, como por exemplo, nestas palavras da Lei das 12 Tábuas. Então, aqui uma referência à Lei das 12 Tábuas. Só lembrando, a Lei das 12 Tábuas ela não chegou íntegra até nós. Na verdade, o que nós temos são referências indiretas. Aqui é uma das referências indiretas à Lei das 12 Tábuas, mas já mostra como o termo família, pelo menos em algum sentido, ele já aparecia já desde as origens do direito romano, desde a época da Lei das 12 Tábuas, o que significa meados do século V antes de Cristo, aproximadamente. Na tela. Tem o agnado próximo a propriedade da família. Então, aqui, uma ideia de família como um conjunto de bens, como um patrimônio. Isso vai se conjugar com um fragmento logo na sequência. Mas como um patrimônio. Então, uma ideia patrimonial. Contudo, o significado de família se refere às pessoas, quer dizer, outro sentido já na Lei das 12 Tábuas, então uma polissemia desde época pré-clássica. Contudo, o significado de família se refere às pessoas quando a Lei das 12 Tábuas fala do patrono e do liberto, ao dizer desta família para aquela família. E aqui é evidente que a lei fala unicamente de pessoas. Então, aqui um sentido, a família indicando não um conjunto, não como um patrimônio, mas como um conjunto de pessoas. Que pessoas? Fragmento seguinte, Justiniano explica, então, no Digesto 50:16, 195, agora 2. O termo família refere-se também à indicação de algum conjunto de pessoas que se sustenta em algum laço exclusivo de parentesco dos próprios membros ou se sustenta em algum laço exclusivo ou no vínculo comum de todo parentesco consanguíneo. Então, aqui o termo família refere-se à indicação de algum conjunto de pessoas que se sustentem em algum laço exclusivo de parentesco dos próprios membros da família ou no vínculo comum de todo parentesco consanguíneo. Então aqui Justiniano começa a vincular a ideia de família como conjunto de pessoas e aproxima com a ideia do vínculo que se estabelece entre as pessoas, essas pessoas, que é o vínculo que juridicamente nós conhecemos como parentesco. Continua Justiniano. Chamamos de, e aqui a prioridade em época justinianeia era o chamado parentesco consanguíneo. O parentesco consanguíneo ele teve uma importância muito maior em época justinianeia do que em épocas anteriores. Mas continua. Chamamos de família de laço exclusivo de parentesco muitas pessoas que estão, natural ou juridicamente, sujeitas ao poder de uma única pessoa, como, por exemplo, um pater familias, uma mãe de família, um filho famílias, uma filha famílias, e aqueles seguintes que sucedem no lugar deles, como, por exemplo, os netos, as netas e os seguintes. Então vejam, aqui ele está dando um conceito do que se chama de família próprio iure, que são aquela família que congrega pessoas que estão
vivas e apresentam, que depois vai ter a família como Niuri, que se vincula a um ascendente não mais vivo, veremos isso depois. Mas aqui a ideia são pessoas que se unem em vida por um vínculo chamado parentesco. Dentre essas pessoas que são unidas dentro de uma família próprio Yuri, nós temos o pater familias, a mater familias, e depois a mãe de família. Depois eu desenvolvo isso num vídeo à parte, é bem interessante. E outras pessoas que estão sujeitas ao pater familias. Aliás, Justiniano explica. De outro lado, chama-se pater familias aquele que tem a propriedade dos bens em sua casa, e corretamente é chamado por este termo, ainda que não tenha filho, pois não queremos indicar somente a pessoa dele, mas também a sua posição jurídica. Aqui é interessante, em primeiro lugar, um acentuar do aspecto patrimonial do poder do pater familias. Já produzi um vídeo acerca da pátria potestas, vejam, do pátrio poder e do pater familias, vejam esse vídeo. Mas vejam, o aspecto patrimonial, o pater familias, ele titularizava o direito de propriedade de todos os bens daquela família. E vejam, o termo pater indicava, acima de tudo, uma posição jurídica. Então era um poder que se exercia não somente com relação a filhos, mas também a netos. Todos os que se encontravam naquela família ficavam sujeitas a uma pessoa, o pater familias. Continua. Assim, podemos chamar também de pater familias o pupilo. E quando o pater familias morre, todos aqueles que tiverem sido sujeitos a esse chefe começam a ter as suas próprias famílias, pois cada um se eleva à denominação de pater familias. Isso é interessante, ó. E a mesma coisa ocorrerá também com relação àquele que foi emancipado, pois também tem a sua própria família aquele independente do poder de outrem. Então aqui, em primeiro lugar, também já acentuei isso num outro vídeo, um pater familias, ele quando morre, ele não passa o poder dele, como pensamos numa monarquia, por exemplo, o filho mais velho. Simplesmente só passa o poder em linha masculina, mas esse poder ele é dividido, ou como se fosse distribuído entre os filhos homens, em regra. Então, eles se tornam patres, plural de pater, patres famílias de suas respectivas famílias. Então, nós passamos a ter, em vez de uma só, a família se divide, e cada uma dessas novas famílias tem um pater familias novo. Às vezes, mesmo sem a morte do pater familias, aquele que estava sujeito, ele consegue constituir a sua própria família quando é emancipado. Aqui um parênteses, a emancipação, a ideia da emancipatio no direito romano estava ligada ao que hoje nós chamamos de capacidade de direito, não a capacidade de agir. Hoje a pessoa é emancipada antes dos 18 anos, antes da maioridade, ela adquire plena capacidade de agir. No direito romano, a emancipação era uma forma de desvincular-se da família de origem e poder constituir a sua própria família, ou seja, poder titularizar relações jurídicas independente do seu pater. Então, uma ideia mais ligada à noção de capacidade de direito. Continua. Chamamos de família, de vínculo comum, todos os agnados, pois, posto que morto pater familias, e tendo cada qual a sua própria família de laço exclusivo de parentesco, ainda assim, todos os que tiverem estado sob o poder de um mesmo pater, corretamente são tidos como da mesma família, porque são originários da mesma casa e tronco familiar.
Os romanos eles enfatizavam essa questão da origem de cada um, isso da origem da família, a figura dos seus ascendentes, dos ascendentes mortos. Então aqui no final nós temos uma noção que é diferente da anterior. A anterior era a família próprio Yuri. Então uma família de membros vivos que se vinculam a um pater e estão sujeitos ao poder desse pater. Na família comune Yuri, nós temos uma vinculação não propriamente jurídica, mas uma vinculação moral, religiosa a um pater já morto. Cada um que se vincula, nós temos na verdade vários patres famílias que se vinculam a esse pater morto e se consideram como de uma mesma família. A isso, essa família, quer dizer, essa vinculação a um ascendente masculino já morto, a isso se chamava de família comune Yuri. Então era uma noção um pouco diferente. Tá? E a mais importante para fins jurídicos, tinha mais consequências, era a primeira, que considerava os vivos. Aqui era um aspecto que tinha importância mais fora do direito. Normalmente os manuais param por aqui, mas olha que interessante o fragmento seguinte, é muito interessante e muitos ignoram. Olha só, fragmento terceiro, o terceiro parágrafo. Costumamos igualmente denominar família o conjunto de escravos, como se vê no edito do pretor. Aqui eu não vou ler toda a sequência, mas eu leio um outro fragmento em paralelo, que é o digesto 5016, então no mesmo título, mas aqui o fragmento 40, parágrafo 3º, também de Ulpiano, em que ele diz: um único escravo não está abrangido pelo termo família, e nem dois escravos fazem uma família. Então agora eu vou voltar com o fragmento anterior, o 195.3. O que quis dizer Justiniano? Aqui há um outro sentido para o termo família. Família como um conjunto de escravos, como o conjunto de escravos. No fundo é um substantivo coletivo aqui, que nem biblioteca. E aquele fragmento anterior que eu li, no fundo diz: e quantos escravos nós precisamos para formar uma família? Bom, não tem um número certo. A mesma coisa que eu perguntar quantos livros eu preciso para formar uma biblioteca. É um número incerto, mas certamente um livro não faz uma biblioteca, tampouco dois. Quantos? De novo, é um número incerto. É isso que o Justiniano quis acentuar. Mas aqui o que é interessante é esse sentido de família. Às vezes encontramos nas fontes, algumas pessoas encontram nas fontes o termo família e vem vinculado a escravo e não entende. É porque família, nesse sentido, é um sentido mais material, patrimonial, é vista como um conjunto, como o conjunto de escravos. E liguem isso ao que falamos daquele primeiro sentido da lei das 12 tábuas. Então a ideia aqui, aparentemente, até, abrindo um parênteses, o sentido de família surgiu de conjunto de escravos. É algo interessante. Aliás, mais interessante ainda, se considerarem, já vimos em vídeos anteriores, e eu vou abordar melhor na série Paratítala, que todos que estão numa mesma família, sujeitos a um pater, eles tinham uma condição que o próprio Justiniano colocava em paralelo com a escravidão. Então é algo a se pensar quanto à origem e à construção desse termo família ali no direito romano. Mas daí, só para terminar, nós temos aqui alguns fragmentos mais curtos para terminar essa explicação de Justiniano. Fragmento seguinte: também chama-se família aquela de várias pessoas que provém da linhagem de um mesmo primeiro genitor, quando, como, por exemplo, dizemos a família Juliana, como que de certa origem tradicional. A mesma coisa, eu sou da família dos Queiroz de Moraes. Então a mesma coisa
que eu dissesse nesse sentido. Então sou da tradicional família quatrocentona Queiroz de Moraes, ou dos Moraes, ou também dos Teles, enfim. Aí não importa a minha origem familiar, mas é nesse sentido. Aliás, é algo interessante, no direito romano eles já enfatizavam isso, mas é muito comum aqui na história de São Paulo ouvir essas famílias quatrocentonas, que chamamos, que se remetem à história familiar, e normalmente vê a família dos blá blá blá. Então é um outro sentido do termo família que já aparecia nas fontes romanas. Então aqui não é vinculação a uma pessoa, mas o conjunto de pessoas que no fundo carregam aquele sobrenome. É curioso isso. Fragmento seguinte. Porém a mulher, independente do poder de outrem, é princípio e fim de sua família, porque não pode ter ninguém sob o seu poder. Mesmo em época justinianeia, que as mulheres melhoraram muito as suas condições, ainda assim elas não podiam ter poder sobre ninguém. Então, quando uma mulher ela era independente do poder de outrem, ou seja, ela não estava sujeita a ninguém, se ela estivesse sujeita a um pater, é claro que ela pertencia à família daquele pater. Mas se ela não estivesse sujeita a ninguém, uma mulher sui iuris, então uma mulher independente do poder de alguém, ela não pode exercer poder sobre ninguém. Então, o que ele quer dizer aqui é que a ideia de família nela se esgota nela própria. Ela é o princípio e o fim de sua família. E daí aqui a parte final é um complemento meu, porque não pode ter ninguém sob o seu poder. Então ela é princípio e fim, porque a família começaria nela, mas como ela não pode ter poder, a ideia de família se esgota nela. É uma mulher sui iuris, uma mulher independente do pátrio poder. E o fragmento seguinte, tem mais dois. O termo família compreende também o próprio chefe, princeps, o próprio chefe da família, que é o pater familias. Então, a família não são só os subordinados ao pater, mas também o próprio pater. Por que ele quis acentuar isso? Talvez aquela origem vinculada a escravos. Se na origem a ideia de família era o conjunto de escravos, ele não abrangia o proprietário que tinha poder sobre esses escravos. Talvez por isso ele tenha querido acentuar que a ideia de família aqui, que é a que estamos adotando, a preponderante, abrangia não só aqueles que estavam subordinados ao poder do pater, mas também o próprio pater familias. Então parece uma frase boba, sem sentido, mas a razão talvez seja essa, que a ideia talvez ainda estivesse de conjunto de escravos, que não vincula, que não abrange evidentemente o dominus, talvez ainda estivesse muito clara na mentalidade dos juristas da época. Então era necessário dizer que, como conjunto de pessoas excluídos os escravos, conjunto de descendentes, não eram só os descendentes, não eram só aqueles que estavam sujeitos ao poder do pater, mas também aquele próprio pater. E para terminar, um fragmento curto, é evidente que os filhos das mulheres não estão nas famílias delas, porque aqueles que nascem seguem na família do pai. Então aqui é a ideia de que o vínculo ele é essencialmente de linha paterna. Aqui eu volto a algo que eu sempre tenho dito no canal. Leiam as fontes. Vocês viram? Lendo aqui as fontes, muito provavelmente vocês já tiveram mais informação. Eu praticamente li a fonte com um outro comentário. Vocês tiveram mais informação do que talvez tenham lido em um manual de direito romano. E não é tão difícil assim interpretar. Para quem quiser, fora as institutas que estamos lendo, naquele meu Brocardos, na segunda parte, eu tenho organizados vários temas interessantes com fontes históricas do direito romano e também algumas do Corpus Juris Canonici. É algo interessante. Fica a dica e espero vocês no próximo vídeo.